Olá, bom dia a todos. Estão me escutando, pessoal? Confirme no chat para mim. Estão escutando? Legal. O Aurélio confirmou aqui que está escutando. Quem mais no chat? Sim, sim, bom dia, muito bom dia. Que bom vê-los aqui. Vamos começar então o nosso webinar de hoje, tá? Eu e a Tiele vamos apresentar para vocês então. E, para a gente não perder mais tempo, já vou passar a palavra para ti. Vai lá, Ti, contigo. Bom dia, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Funcionando bem meu microfone, Bru? Então tá bom. Bem-vindos ao nosso evento do Zero Automatização. Esse é o nosso primeiro dia de eventos. A gente está muito animada com essa trilogia que vamos apresentar nas próximas semanas. Eu, a Bruna e a Kim, que vai estar com a gente aqui semana que vem. Então vamos lá. Bru, vamos apresentar a Ziv para o pessoal? Então, pessoal, a gente sempre gosta aqui de trazer, né, primeiramente, antes de tudo, a nossa empresa, né, a Ziv, e eu vou falar aqui em 5 palavrinhas rapidinho, porque nós temos muitas pessoas novas, né, muitas pessoas que vieram para estes eventos que nós vamos fazer e não sabem o que a Ziv faz. Então, o que a Ziv faz? Nós temos 2 softwares que são low code, tá? Vocês vão ver aí muito no nosso site, low code, que ajudam as empresas a criarem softwares. Exemplo, eu preciso fazer um software de automatização, eu preciso criar um software para um onboarding de colaboradores. O Ziv faz, você vai arrastando caixinhas, vai conectando tarefas, atividades, colocando prazo responsável e bum, o sistema ele cria, você mesmo sem ser desenvolvedor. Eu e a Tchelle somos engenheiras, não somos da área da TI, a Kim também, que vai apresentar semana que vem. E nós montamos os nossos processos. Por isso que nós estamos aqui para apresentar para vocês que isso é possível. E a gente vai apresentar do zero, ou seja, deste momento de agora, do zero até a automatização. Então, esses 3 eventos serão bem ricos e a gente vai apresentar para vocês toda a parte teórica até chegar lá na ferramenta, que é mais para frente, tá? Então, nós somos uma empresa Ziv. Quem já conhecia a SML? Me conta aí no chat. A Karine Dalbeck, nossa cliente, Karine, perguntou ali se serão os eventos gravados. Sim, serão gravados. Ó, o pessoal não conhecia, legal. Então, antes o nosso nome era SML, tá? Então, talvez vocês aí já conheçam essas 3 letrinhas de SML, mas nós mudamos de nome e agora somos IF. Vamos lá, então. Bom, então, como a gente falou, hoje é o nosso primeiro evento e nós vamos mostrar hoje como começar esse processo de automatização de processos. Como o nosso título fala, do zero à automatização. Então, hoje a gente vai dar o start nisso para mostrar como é possível começar. Mas antes disso, a gente já deu alguns spoilers, a gente vai se apresentar. Então, vamos conhecer as apresentadoras de hoje, do primeiro evento. Bruna, pode começar, então, a falar um pouquinho de ti. Bem rapidinho também, pessoal. Meu nome é Bruna, né? Para quem já viu aí no YouTube, já faço parte do time da Ziv há aproximadamente uns 5 anos, vai fazer 5 anos. E hoje, dentro da Ziv, né, eu atuo, me denomino aí como especialista em transformação de processos, tá? Tenho certificação internacional em automatização de processos, em transformação de processos, sou engenheira de produção, assim como a Thierry também, vai falar depois. Melhoria contínua tá aqui, ó, na veia, tá? Não posso ver um problema que eu já quero resolver. Eu sou assim. Não posso ver o e-mail lá, e-mail Bíblia, sabe aqueles e-mails Bíblia? Meu Deus, vamos excluir isso aqui, vamos melhorar e assim a gente segue a vida, tá? Então, gosto muito de transformação, por isso que eu venho aqui conversar com vocês, por isso que a gente está fazendo esse evento. E a Ziv é a minha cara, justamente por isso, porque eu amo transformar e nós temos a ferramenta para isso. Então, eu me encontrei aqui dentro e sou muito feliz aqui. Vai lá, Ti. Bom, eu sou a Tiele e como a Bru já falou, eu também sou engenheira de produção e eu tenho pós-graduação na área de logística e distribuição. Sim, eu vim de uma outra área e há um ano mais ou menos eu descobri
o mundo SML, que agora é a Ziv, e me encontrei aqui dentro nessa parte de melhoria, automatização de processos. Foi uma imersão nesse mundo, um aprendizado que é constante, e eu tenho sido muito feliz aqui. Realmente, essa parte de mudar os processos muda a nossa vida de uma maneira, assim, ó, absurda e muito legal, né, Bru? É um É divisor de águas. verdade. É um divisor de águas. É só a Mas então, Kelly pode comentar que aqui a gente não usa e-mail, por exemplo, né, Ti? não. É muito difícil o e-mail Bíblia aqui. Assim, ó, acho que eu nem vi. Se vi, foi pouquíssimas vezes desde que eu tô aqui. Então, realmente, o que a gente vai falar aqui é o que a gente faz aqui dentro, é o nosso dia a dia, a nossa rotina, e sempre, sempre pensando em melhorar isso, né? Mas agora chega de falar da gente. Vamos contar para o pessoal para quem que é esse evento? Para quem que a gente pensou nessa trilogia de eventos? Pode passar, Bru. Então, aqui, acho que algumas pessoas já vão se encontrar lendo esse slide, vendo, vão pensar, será que sou eu? É para quem quer organizar tudo na sua empresa e não sabe por onde começar. Começo da onde? Qual é o meu primeiro passo? E para quem quer o quê? Cortar o e-mail Bíblia, desacelerar e organizar a sua empresa, seus processos, seu dia a dia. Também nessa parte de organização, organizar a equipe de trabalho. Porque assim, né, gente? A gente não tem 24 horas no dia para trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que conseguir ser produtivo durante a nossa jornada de trabalho. Para quem tem aquele backlog lá de 3 anos de tarefa, que não consegue mais dar vazão, não consegue dar conta, precisa de um respiro, precisa olhar para fora da água e pensar, não, eu preciso me organizar, eu preciso otimizar o meu processo de trabalho. E para quem deseja ter a sua autonomia de trabalho, não depender da área de TI da empresa, ou seja, por meio da nossa ferramenta low code aí, que a Bru deu um spoiler lá no comecinho, que deixa qualquer pessoa poder otimizar os seus processos. Pode passar, Bru. E aí, quais os problemas que a gente vai resolver, você vai resolver nesse evento? Esses problemas mais comuns que acontecem no nosso dia a dia, que são o quê? A gente ter a falta de responsabilidade clara dentro da empresa, das tarefas. A gente não sabe com quem está a tarefa, quem é o responsável. Aquela famosa ditado popular que cachorro com 2 donos morre de fome. Então, isso aí é acabado com o nosso processo de mapeamento. A falta de rastreabilidade da informação, ou seja, onde está parado? Com quem? Quem é o responsável? Quem que precisava executar essa atividade? A gente consegue diminuir muito o estresse e o desentendimento porque as pessoas têm responsabilidades atribuídas. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, e eu sei que o meu trabalho pode impactar no próximo trabalho. Então, a gente fica com clareza nessas informações. E a gente acaba com a falta de gerenciamento, né, do e-mail. Ou seja, tudo é feito por e-mail, as coisas acontecem por e-mail, o colega saiu de férias, a informação está no e-mail dele, ou o colega precisou se afastar, a informação está no e-mail dele, o gestor não sabe o que está acontecendo, o colega não sabe que precisa ajudar a responder, as coisas acabam caindo no quê? No esquecimento. Isso não é legal, né? Isso acaba impactando muito no nosso dia a dia. E, por fim, a falta de padrão e a nossa amada e querida melhoria contínua. Implementar melhoria, melhorar o dia a dia, otimizar processos, fazer com que a gente tenha uma rotina mais leve, mais fluida. Acho que esses são os principais pontos que a gente elencou como problemas para a gente resolver a partir de agora. E agora a gente vai começar a mostrar como, né, Bru? Isso, mas antes de passar, eu queria reforçar uma coisa muito importante que está acontecendo no mercado, que é o seguinte: hoje, nós que não somos da área da TI, eu digo eu e a Tiele, por exemplo, e a Kimberly, que vai fazer também a apresentação semana que vem, nós não somos da área da TI. Então, é muito difícil para a gente otimizar alguma coisa que tenha código, que tenha codificação. Eu quero criar um workflow, criar uma otimização, eu quero fazer o processo rodar em um workflow automatizado. E muitas pessoas como nós
estamos lá no backlog da TI, na fila 58, no ticket 75. O administrativo quase nunca é prioridade, né? E as equipes e os colaboradores e os gestores ficam amarrados, porque não conseguem melhorar, não conseguem otimizar, ainda estão vivendo no mundo e-mails e WhatsApp, tá? Então, a ideia que a gente trouxe para esse webinar, para essa trilogia, é mostrar para vocês que vocês podem, com autonomia, melhorar, otimizar e resolver todos esses problemas que a Tchelle citou aqui, tá? Todos esses problemas que acontecem todos os dias dentro das empresas. E eu vou adicionar mais um antes de passar, que é o quanto a gente afeta a família, tá? Eu sou mãe de 2 filhas, de 2 meninas. O quanto a gente afeta a família levando esses problemas para a noite. O dia que você passa estressado, você tem que se controlar de noite para não estressar a família. No final de semana, você fica pensando como organizar a sua empresa. De madrugada, você acorda pensando como eu posso resolver aquele problema. Então, existe um fator aí psicológico que não está listado, tá? E ele é muito importante também, se não o mais importante nos dias de hoje, que o emocional tá aí aflorado em todo mundo, tá? É Então eu verdade, vou Bru. passar. Bem importante lembrar isso, de não levar os problemas para a família, né? Acho que isso é um ponto, nesse momento que a gente está vivendo, inclusive, bem relevante de ser lembrado. E tem uma coisa também bem legal. Quem está acompanhando a Ziv faz um tempo, em agosto, nós fizemos a Semana de Ninjas em Transformação de Processos, tá? Nós trouxemos os nossos principais clientes e eles mostraram o que eles fizeram e fizeram coisas muito legais. Quem quiser acessar no YouTube pode acessar, que estão todas as apresentações lá. Só que naquele momento, dos ninjas apresentando lá, os ninjas fizeram coisas muito ninjas, né? E aí, o pessoal ficou assim, tá, vocês mostraram o resultado? Como que eu chego lá? Né? Como que eu faço para chegar lá? E foi aí que a gente teve a ideia de mostrar esses eventos do zero à automatização. Por exemplo, no evento foi apresentado o Grupo Móvel, que é nosso cliente. O Grupo Móvel é iFood, Play Kids, After Reverse, Simpla. Então, eles estão fazendo tudo isso lá. Outra coisa, o Banco BMG. Também, no Banco BMG, quem mexe no ZIV, não é uma pessoa técnica de TI. É uma pessoa que ela é da área de processos. Tem também o pessoal de TI fazendo coisas mais avançadas, mas tem também outras pessoas que não são. Então, a gente mostrou todos esses resultados. E agora, nesse evento aqui, a gente vai mostrar como a gente chega lá, tá? Então, a primeira coisa. Como eu posso resolver os problemas que a Tiele citou ali? Qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Passo número 1. Ah, vocês vão gostar dessa apresentação, porque aqui é muito didático o negócio, tá? Tem link ali complementar, a gente vai ter um passo a passo no checklist depois. A apresentação tá cheia de vídeos complementares que vocês vão receber depois, tudo por e-mail, e vocês vão poder clicar à vontade, tá? E ter mais informações. Então, o passo número 1. Por onde eu começo? Aqui, tá? Você vai precisar escolher um caminho a seguir. Você quer fazer uma visão horizontal ou uma visão vertical, tá? A gente tem esses dois caminhos. O que que isso significa? Significa que eu posso olhar para a visão horizontal, que são os processos, as atividades passando de área por área. Isso é horizontal. Exemplo, onboarding de colaboradores. Eu passo pelo RH, eu passo pela área da TI, que vai liberar os acessos, eu passo para a área de treinamento, eu passo pela área de contratos. São processos que permeiam a organização como um todo, tá? Essa é a visão horizontal. Eu quero olhar para a visão horizontal, eu preciso comunicar os departamentos. Quem aqui não tem problema com comunicação entre departamentos? Que atire a primeira pedra, né? A gente precisa fazer as coisas se conectarem na empresa. Eu passo atividade para o colega, que passa para outro colega, que passa para outro colega. E às vezes esses colegas não são da mesma equipe. E aí onde a gente entra na visão horizontal. Eu quero melhorar as atividades horizontalmente, fazer as coisas acontecerem de forma fluida, conectando departamentos. É isso aí, visão horizontal. Nesse caso, serve para quando eu preciso me comunicar melhor com as áreas, como está escrito ali. Eu preciso também conectar a estratégia
da organização como um todo para eu olhar para os processos. Eu escolhi atuar de forma horizontal, beleza. O que a estratégia da empresa está pedindo? Queremos reduzir custos. Beleza. Quando eu desço e olho para os processos, eu vou catar lá nos processos qual processo que tem que é crítico, que se eu mexer e otimizar ele, eu consigo reduzir custo. Então, eu sempre vou conectar a estratégia da empresa com os processos que eu vou olhar, tá? Vocês vão ver, ó, todos os slides que a gente está aqui, ó, passo número 1, por onde eu começo. Outro motivo ali, eu preciso criar uma visão holística, uma visão gerencial da organização. A gente tem um exemplo do Hospital Batuíra que fez isso. Eles implementaram o Ziv em todos os processos que eles têm lá, em todos. E eles criaram uma gestão inigualável. Eles têm uma gestão de tudo que está acontecendo. Eles conseguem olhar de cima e olhar todo o mapa de indicadores do que está acontecendo. Então, eu preciso criar essa visão holística da empresa, ponta a ponta, né, do que está acontecendo. Mas eu tenho também a opção de vertical. Eu posso também olhar para o vertical, que eu acredito que seja a maior caso das pessoas que estão aqui. Até vocês podem até comentando no chat, para não ficar falando sozinha aí. Eu e a Tiele, né? Podem ir comentando no chat o que vocês gostam, o que é vertical é melhor, horizontal é melhor. Vão comentando aí, conversando com a gente, que fica bem interativo, tá? O que acontece na visão vertical? Na visão vertical, eu tenho o meu departamento e eu preciso organizar a minha rotina. Eu recebo muitos e-mails. Eu não quero mais receber tarefa pelo WhatsApp. Eu não quero mais receber informações por e-mail, planilhas por e-mail, notas fiscais por e-mail. Eu quero organizar o meu departamento. Tá? Essa é a visão vertical. O meu time precisa de mais organização. Eu quero trabalhar melhor, parar de gerenciar coisas por e-mail. Eu quero ter autonomia, porque a TI não consegue me ajudar, a TI está sempre cheia, eu preciso melhorar a minha equipe precisa de atenção, e eu não tenho ajuda da equipe de desenvolvimento, tá? Eu preciso urgentemente otimizar a forma como o meu departamento atua. Então, a gente tem essa visão vertical e tem a visão horizontal. E todas elas são certas. Você só tem que escolher por qual começar, tá? Aí, a gente vem aqui para um exemplo. Escolhi a versão horizontal, tá? E agora? O que eu faço? O que você tem que se atentar em resolver escolher o horizontal? O que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que olhar para os objetivos estratégicos, porque, afinal, o horizontal mexe com todas as equipes dentro da empresa, né? Eu vou permear departamentos, eu vou entrar em cada departamento, eu vou melhorar as atividades das equipes como um todo. Então, eu preciso conectar com a estratégia da empresa, né? Se eu sou uma pessoa que trabalha na gestão de processos, por exemplo, no escritório de processos, eu preciso conectar, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da Ziv, a gente tem como uma cultura humanizada, uma cultura voltada para o ser humano. E estrategicamente está lá no nosso pilar de Culture Code, lá, que somos humanos por natureza, né? E por isso a gente respeita as pessoas, tá? Então, é estratégico o colaborador entrar e ter uma excelente experiência, tá? Esse é um exemplo. Eu conectei com a cultura está dizendo isso e eu vou descer e vou melhorar esse processo. Eu vou entregar para os stakeholders uma otimização do que eles gostariam de ver, tá? Só que tem alguns problemas aqui. Ok, eu sei como é que é a estratégia, beleza. Eu vou descer para os processos. Eu terei ajuda da alta administração. Se você não tiver ajuda da alta administração, vai dar certo não, tá? Porque tu vai mexer em todos os departamentos. Então, os gestores, eles precisam agarrar essa ideia, tá? Os gestores precisam deixar você entrar na área deles e otimizar. Precisa. Se ele não agarrar a ideia, não vai funcionar. E eu tenho que ter carta branca para olhar, otimizar, implementar, tá? Então, essas são as perguntas que eu tenho que responder quando eu escolher a versão horizontal. Eu vou olhar para o horizontal e vou olhar para todas as partes da organização e mexer no que for preciso. Nem sempre a gente tem carta branca para isso, tá? Mas tem uma outra opção aqui, que é a vertical. E aí eu vou chamar a Tchelle para apresentar para vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a versão vertical, né? A escolha da versão vertical.
Eu escolhi essa. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de passos importantes que podem ser seguidos para essa escolha, né? E a gente quer começar, então, com uma brincadeira para ilustrar, né, essa primeira opção que a gente vai trazer para vocês, que é o chefe mandou. Bru, pode soltar aí o som, E agora é hora do Fred Mandou. A maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou pular corda. É isso aí. Então, né? Acho que quem tem criança aqui conhece o Pocoyo, mas eu estava me lembrando, até comentei com a Bruna, que na nossa época, há um tempinho atrás, existia essa brincadeira, o chefe mandou, né? A gente perguntava e a pessoa que era o chefe falava e a gente executava aquela atividade. Trazendo isso para o mundo corporativo, na visão vertical, o que quer dizer a opção o chefe mandou, né? O gestor, ele tem a visão estratégica do time, aonde o time precisa chegar e como isso tem que ser realizado. Então, a escolha dos processos que vão começar a ser automatizados é determinada por ele, porque ele que vai decidir e dizer estrategicamente aonde o time precisa chegar e como isso será feito. Então, a primeira opção, vamos chamar assim, né, é o chefe mandou. Mas temos outras para mostrar para vocês. Pode Agora, passar, Bru. na visão horizontal ali, eu mostrei a primeira opção, a única opção, que é conectar a estratégia, a gente fazer, né, a única opção que nós trouxemos, tá? Para a visão vertical, a gente vai mostrar 4 opções. E depois, lá no final, vai ter um resumo, tá? Para vocês conseguirem enxergar isso de uma forma macro. E a Tchelle vai apresentar aqui, né? Começou mostrando a primeira opção e agora a gente vai para a segunda. Então, na visão vertical, a gente vai ter 4 opções que vocês vão poder escolher, tá? Isso mesmo. A opção 2. Eu vou começar com uma pergunta aí, né? O que te tira o sono? Quando tu vai para casa, final do dia, fica pensando, preocupado, ou tu vai trabalhar com aquela angústia, aquele sentimento ruim de estresse constante, panela de pressão, né, gente? Que vai lá, e daqui a pouco ela explode. Nessa opção, a gente começa escolhendo o processo que te tira o sono, que te faz ficar preocupado. E aí que eu vou trazer 2 exemplos que aconteceram com a gente aqui na Ziv. Um deles foi um e-mail gigante de envio de comprovantes para o financeiro. A gente precisa mandar os pagamentos do time, de ferramentas, enfim. O fluxo financeiro do time para a área financeira pagar no final do mês. E o que aconteceu, né? Pessoas fazem isso e pessoas podem esquecer a sua tarefa se ela estiver no seu e-mail, né? Porque o e-mail, ele não te lembra que tua tarefa está atrasada e que tu precisa realizar ela. Então, nós criamos aqui um processo de prestação de contas. Ele foi pensado para que todas as áreas envolvidas, elas tivessem as suas necessidades atendidas, mas ela partiu de uma área específica, que foi a nossa área, que precisava mandar os nossos comprovantes, a nossa responsabilidade de envio para o financeiro. Esse processo foi criado, ele está rodando aí pelo 2º mês consecutivo e ele mitigou aquele problema, né? A gente já não tem mais essa dificuldade de enviar esses comprovantes. E temos um outro processo que ele se chama Quinta-feira da Verdade. Quinta-feira é o dia D, aqui na Ziv, na área de marketing. A gente distribui conteúdo nas nossas mídias sociais, o nosso blog, ele ganha conteúdo novinho, o YouTube. Então, dentro do nosso time de marketing, cada pessoa tem uma responsabilidade na quinta-feira. O processo, ele starta na segunda, para a gente ser lembrado de que na quinta, aquela tarefa precisa ser realizada. Ou seja, o sono de não ter todas as tarefas postadas na quinta-feira, ele acabou com a criação desse processo. Né, Bru? Você quer comentar alguma coisa sobre?
Em ambos os casos, quando o processo finaliza, dispara uma mensagem automática para todo mundo da equipe. Parabéns, todo mundo realizou a sua tarefa. A gente sabe que todo mundo realizou a sua tarefa e foi finalizado. Isso foi bem legal, assim. E o que que acontece, né, pessoal? Nenhuma das opções, eu vou escolher vertical, horizontal, eu vou escolher o chefe mandou, vou escolher o que tira o sono, é errado. Nenhuma opção é errada. Se a gente escolhesse a visão horizontal, a gente estava olhando para o nível super estratégico da empresa. Se a gente desse para as visões aqui verticais, que são o que está tirando o sono ou o que o chefe manda, são visões um pouco mais operacionais. Mas a gente sabe que a dor de cabeça muitas vezes está no operacional para a maioria das pessoas. Então não tem problema. Ou, por exemplo, se você chegou na empresa agora, você é novo, você vai dar graças a Deus se o chefe te ajudar e te indicar o processo para automatizar, né? A maioria das escolhas por automatização vem do chefe mandou. E a gente trouxe a brincadeira do Pocoyoli só porque tem a musiquinha, mas isso é realidade e não tem problema, tá? Na visão vertical que a Tchelle trouxe aqui sobre tirar o sono, pega a parte que eu falei antes do estresse, né? Porque se tá tirando o sono, aqui a gente tem essa regra. O primeiro problema que acontecer, ele não vai acontecer de novo. Não vai. Isso aí na causa raiz. É identificar o que está errado e acabar com o erro. E é muito fácil acabar com o erro. A gente entra no sistema, cria um processo em 2 minutos e pronto. Acabou. E foi esses exemplos que ela trouxe ali. A gente precisava sincronizar tarefas na quinta-feira da verdade, porque precisa sair blog post, YouTube, Instagram, tudo tem que sair, um monte de coisa tem que sair. E depois a gente descobria que tinha esquecido um, né? Ou que, por exemplo, alguém deixou de fazer porque não conseguiu. Aí até a meia-noite aquela mensagem automática tem que sair. A gente tem que receber todo mundo, ó. Quinta-feira da verdade foi realizada com sucesso. São só exemplos, mas eu tenho certeza que dentro da equipe de vocês têm prazos a cumprir, tarefas a serem executadas, esquecimentos, erros, excesso de e-mail e problema toda hora, tá? Então, pega uma coisa que te tira o sono e bora lá. É, verdade. Aqui dentro do nosso time, nós temos muitos exemplos que podem... A gente pode ficar horas aqui falando, né, Bru, dos exemplos que ajudam no nosso dia a dia, assim. Mas a gente quis trazer esses dois para mostrar que são coisas simples, vão direto na causa raiz. E, olha, deixa tudo muito mais leve, né, Bru? Sim, porque a gente evita brigas, inclusive, né? E mal entendidos, tudo fica claro. Cada um tem a sua responsabilidade definida. O que eu preciso fazer? Vou lá, realizo minha tarefa, concluo. A felicidade é chegar aqui na sexta-feira e ter aquele e-mail na caixa de e-mails, que foi finalizado com sucesso. Agora a gente vai trazer aqui uma opção um pouco mais teórica, tá? Inclusive, tem aqui nesse slide o texto complementar e um vídeo exemplificando o passo a passo desse conteúdo que eu vou falar agora. Ele é a matriz de prioridade de processos. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas o que que é, né? Eu vou explicar de uma maneira, tentar ser breve, porque é um processo que pode demorar um tempinho, mas qualquer dúvida, por favor, no final me perguntem, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Essa matriz, ela tem 3 passos, tá? O primeiro passo dela é você fazer uma lista de processos, seus processos internos do seu time, da sua área, que eles acontecem tanto por e-mail, Excel, passa na rede, enfim, os processos que acontecem no seu dia a dia. O segundo passo, você vai classificar esses processos. E eles vão ser classificados por essas cores aqui que estão mostradas no slide. Os processos em verde, eles são processos de baixa complexidade. Os de amarelo, eles são de média complexidade. E os em vermelho, eles têm alta complexidade. A matriz, ela tem o eixo X e o eixo Y, e tem 4 quadrantes, o A, B, C e D. Você vai dispor eles de acordo com maturidade e impacto e a complexidade dele para a sua organização. Falando assim,
parece muito difícil, mas não é. Se você olhar ali no quadrante A, você vai dispor os seus processos que são de alto impacto, ou seja, eles têm um impacto enorme na rotina do time, no seu dia a dia, e ele já tem uma maturidade maior. E aí as cores, baixa, média ou alta complexidade, ambas as cores podem estar nesse quadrante, tá? A complexidade não é um fator determinante nesse momento de distribuição deles na matriz. Bru, por favor, passa para o próximo slide. Tu tá muda. Opa. Um exemplo, tá? A primeira coisa que a Tia falou ali é listar os processos, né? Fazer uma lista deles e botar as corzinhas, como que é a complexidade dele. Exemplo, reembolso de despesas. Baixa complexidade, né? Vai lá, alguém pede reembolso, alguém paga, acabou. Não é um processo complexo, certo? Agora a gente vai para um de média complexidade, assinatura de contrato de fornecedores. Opa, tem que salvar esse contrato, tem uma legislação vigente, precisa passar para o presidente assinar, tem lá assinatura digital incluída, então esse processo não é tão simples assim, ele tem uma complexidade média. Agora a gente vai para entrega de produtos ou serviços para clientes. Espera aí, esse é bem complexo, porque a gente vai passar por várias tarefas, vários prazos, vários responsáveis e ele é um processo bem importante. Então, a gente vai dando cores aos processos, a gente não trouxe todo exemplo aqui, mas o vídeo do YouTube que tem lá, em 4 minutos a Shelly faz na prática para vocês esse exemplo, tá? E então, primeiro a gente dá as corzinhas, né? Baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. A gente vai fazendo isso para todos os processos que estão na tua lista como opção. Isso. Uma coisa importante também, a gente está na terceira opção, né, de escolha. A gente falou, o primeiro era o chefe mandou, o segundo que te tira o sono, e essa é a matriz. Vejam que o chefe mandou e o que te tira o sono não é uma ferramenta. E aqui a gente trouxe para vocês uma ferramenta. Vocês vão usar essa ferramenta para escolher o processo que vocês vão começar o mapeamento e a automatização, a otimização, tá? Isso. Como a Bruna estava falando, nós temos exemplos de processos na matriz, né? Então, o passo 3 é a gente inserir eles na matriz. O meu P3, vocês estão vendo que ele é vermelho? Eu classifiquei ele como alta complexidade. No meu exemplo, que vocês vão ver lá no meu videozinho, é o processo de assinatura de contratos. Por que ele foi classificado como alta complexidade nesse caso? Porque ele envolve clientes, ou seja, tem um risco envolvido, certo? O que envolve clientes, a gente precisa ter mais cuidado. É uma coisa que é externa, não depende só de pessoas dentro da minha empresa. Então, ele foi classificado como mais complexo por esse fator, por eu ter um fator externo que pode dificultar que ele aconteça de uma maneira fluida. E o meu P5, vocês estão vendo que ele está verde? Ele é um processo que tem muito impacto na minha organização, ele é muito maduro e ele tem uma baixa complexidade. Nesse exemplo, o processo ele é o de envio de orçamentos para clientes. Ele foi classificado como de baixa complexidade porque os riscos dele são baixos. Eu vou disparar uma tarefa interna. Eu não envolvo ninguém externo na tarefa. O externo vai receber ela. Então, nesse caso do meu exemplo, do meu quadrante A, onde eu tenho o meu P3 e o meu P5, que é o verde e vermelho, por onde eu vou começar? Eu tenho 2. E agora? E agora, que é o pulo do gato, eu vou começar pelo meu P5. Por que eu vou começar pelo meu P5, que é o de baixa complexidade? Porque ele é mais rápido. A automatização dele vai ser mais rápida, ele vai ter menos tarefas, menos riscos envolvidos. Vão haver, mas eles são potencialmente riscos mais baixos, certo? E aí, sem contar que, depois que eu automatizar esse processo, que vai ser mais rápido de fazer, ele vai trazer o quê? Mais resultado. Rápido. Eles vão ser percebidos mais facilmente, esses resultados dentro da empresa, porque vai impactar a rotina das pessoas, as pessoas vão pensar, nossa, isso era feito assim antes, mas agora está feito desse jeito, por que não foi feito antes, sabe? Então, eu atacar o meu quadrante A
é muito importante. Mas eu tenho que ter uma estratégia para atacar esse quadrante. Eu não posso ir no mais difícil primeiro, porque eu vou demandar mais tempo. Como os dois processos, eles são maduros e causam grande impacto, é mais estratégico eu atacar o que é menos risco envolvido e menos complexo. Não sei se isso ficou muito confuso, mas no videozinho que está ali no material, a gente faz passo a passo. E também tem um blog post que explica direitinho todo esse conceito teórico da matriz de prioridade. Como a gente pode saber se o processo tem impacto ou não? Pelo que a gente conhece da nossa organização, né? A gente sabe aqui, dentro da Ziv, que a jornada do cliente, por a gente ter uma cultura de customer centric, a jornada do cliente ela tem um alto impacto, porque algo que aconteça errado, que tem o cliente ali envolvido, isso gera um alerta aqui dentro. Então, eu sei que é um processo que tem muito impacto para a organização. Como eu sei se ele está maduro? Existem, pessoal, uma forma, eu até vou colocar aqui, Tia, anota aí para a gente colocar, existe uma ferramenta que diz qual a maturidade do processo, tá? Mas de forma bem resumida para vocês, como eu sei que aquele processo tem maturidade? Se você não tem nem o rascunho dele em forma de fluxograma, você não sabe nada sobre o processo, qual que é o fluxo de tarefas, se ele não tem documentações, se o processo está na cabeça das pessoas e não está registrado em lugar nenhum, a maturidade dele é muito baixa. A gente não tem maturidade para saber qual que é o fluxo de informações. E sendo assim, eu vou ter muito mais tempo, né? Vou ter muito mais dificuldade, né? Então, a maturidade, ela é baseada nisso. O quanto eu conheço daquele processo e o quanto ele está pronto para uma automatização, tá? Por isso que, se eu tenho uma alta maturidade, está aqui em cima, né? Então, eu vou pegar aquele processo que eu já conheço, o processo que eu já sei mais ou menos o fluxo de tarefas, que eu tenho ali minimamente o fluxograma desenhado, e vou colocar ele para automatizar, tá? E aí, o impacto é o que eu comentei, né? A gente tem que saber da nossa empresa qual que é o impacto que aquele processo tem para a organização e rotina da empresa, tá? E depois, até no vídeo, a gente tem uma dica de pegar, imprimir essa matriz e fazer com post-it. Vai colocando o seu processo, ó, esse processo é um processo vermelho, ou seja, ele tem muita complexidade, é um processo grande, é um processo complexo, porém eu já tenho o fluxograma dele, ele tem alto impacto, pá, quadrante A. É complexo, ele é um post-it vermelho, mas ele já tem o fluxograma, eu já tenho mais ou menos um playbook sobre ele, tá? Eu coloco ele lá no alta maturidade, alto impacto, tá? Então, assim, a gente vai pegando cores dos post-its, colando na matriz nos quadrantes. Se eu tenho, por exemplo, um processo com baixa maturidade, eu não sei nada sobre ele, eu não vou fazer automatização agora, porque pensem que se vocês foram contratados nesse momento para otimizar os processos, vocês estão com uma ferramenta na mão e com toda a responsabilidade de mostrar para a gerência que aquilo vai melhorar. Você vai começar com super difícil, que não tem nada? Que não tem nenhum PPT, nenhum Word? Não, né? Porque senão você vai se lascar, basicamente. Não vai dar certo, não. Então, essas dicas servem para que você vá pelo que faz sentido, que os stakeholders vão gostar, que você não começa do zero e etc. Tá? É uma baita dica essa matriz aqui. Aqui já passei. E aí, agora a gente vem para o 4, para a quarta opção aqui, tá? Para a quarta opção de... se eu escolher a vertical, né? Eu tenho essa opção também, que é o MVP de processos. Essa aqui é a mais moderna e chique, digamos assim, né? Isso aqui a pessoa já entendeu bem como é que funciona a questão de automatização e ela entendeu que ela tem que também diminuir esforços e atacar naquilo que de fato é importante. Então, eu vou fazer o MVP, tá? O que é? A gente faz muito MVP aqui também dentro da Ziv, tá? E eu vou dizer para vocês o que isso significa. Escolhi a visão vertical, tá? Escolhi a visão vertical. Vou ajudar a minha equipe. Estou vendo equipe agora, estou na visão vertical. E o que eu vou fazer? Eu vou mapear aquilo que me tira o sono, que é importante, mas eu vou fazer bem simples. Bem simples. Eu vou fazer o mínimo processo viável para funcionar, tá? Tem gente que já começa a automatização de processo pensando em integrações, pensando lá na frente, pensando assim, ó, depois a gente vai falar ali sobre as dicas bônus, que é
Problema do futuro é problema do futuro. Vamos pensar no hoje, tá? E essa aqui é uma dica riquíssima para vocês. O mínimo processo viável você faz em 1 hora. O processo maduro, complexo e bem grande, você faz em 2 meses. Qual você prefere fazer? Em 1 hora ou em 2 meses? Que tal a gente colocar 30 processos em MVP, o mínimo processo viável? Isso aqui é muito rico, tá? Quem é cliente Ziv que tá aí, cola nessa dica. Eu sei que tem vários. Tô vendo aqui nos participantes. Olha, o Zé tá aqui, nosso presidente. Oi, Zé. E então, se você é cliente Ziv, cola nessa dica, tá? MVP, a gente faz o mínimo para funcionar, a gente coloca no ar, coloca o mínimo viável para funcionar, tá? E depois você vai ter lá 10 processos em MVP. Aquele que estiver rodando, você vai otimizando, otimizando, otimizando. Ele entra no quê? Melhoria contínua, tá? Ele vai entrar em melhoria contínua e quando você vê, você tem um processo super completo. Mas você não vai começar com o processo super completo, porque vai demorar muito tempo para você conseguir botar ele para rodar, e aí as pessoas vão ficar te pressionando. Então, o MVP é uma dica muito importante para você escolher o processo, fazer o mínimo viável dele, coloca na rua, tá? E vai otimizando conforme as pessoas, os usuários, né, que estão utilizando aquele processo, vão pedindo. Por exemplo, como eu falei aqui, que a gente tem vários MVPs, tá? Quando a gente descobre um problema, como aquele que a Tchelle falou ali do e-mail, chegou um e-mail muito extenso que a gente tinha esquecido de enviar algumas informações para o financeiro. Então, a gente fez um mínimo viável. O processo continha 5 tarefas lá, tá? A execução do processo continha pouquíssimas tarefas. A gente rodou uma vez, rodou 2 vezes. Ah, falta isso aqui. Bota lá no processo. Nossa, esse checklist aqui faltou essa atividade, eu não sei como fazer. Coloca lá no processo. A gente não ensina ninguém aqui dentro da empresa, a gente pensa assim, não vamos ensinar, vamos gravar um vídeo e colocar dentro do processo, aí fica perpétuo. Quando você vê, você olha para o processo, ele está super completo. Ele está maduro, ele está grandioso, tá? Exemplo, hoje, para uma simples postagem do blog, a gente tem lá 50 itens dentro do processo, porque ele é um processo que tem 3 anos já. E a gente poderia falar de outros, como contratos, né? Processo de compras, processo da TI, né? De, por exemplo, pedir acesso aos sistemas, configurar impressoras, são tudo processos bem simples que podem ser feitos via MVP, tá? O onboarding dos colaboradores, etc. E aqui tem um textinho complementar, então 5 motivos para você começar a fazer MVP agora mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui agora a hora da decisão. Qual caminho a gente vai seguir fazer? O vertical ou o horizontal? E aqui nós trouxemos para vocês, lembra que eu falei que a gente ia fazer um resuminho para deixar tudo na mesma página, one page aqui para vocês verem tudo que a gente falou até agora. Então, a gente tem 2 caminhos. Eu vou para a visão horizontal, olho para a estratégia, ou não? Vou para a visão de departamento, começo a fazer o meu processo departamentalizado. E aí eu tenho aqui as opções que a gente listou. A primeira, eu vou para o horizontal, faço conexão com a estratégia. Ou eu vou para a parte de baixo aqui, vou para a visão vertical, olho para o meu departamento e tenho essas opções. Falo com o meu chefe, com o meu gestor e peço para ele me indicar o processo, porque ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais tempo de casa, alguma coisa desse tipo. Ou eu vou para o processo que me dá dor de cabeça, que também é importante e relevante, porque esse aqui tira o sono, né? Posso escolher esse. Ou eu uso uma ferramenta, matriz de prioridade de processos, que a gente mostrou ali, que dá para usar a ferramenta e escolher pela ferramenta. Ou eu já faço MVP. Faço MVP de tudo que está dando problema e com o tempo eu otimizo, tá? Aí, vocês viram nas nossas apresentações, né, que a gente vai ter 3 eventos. Semana que vem a gente vai pegar um desses processos e vai mapear na prática, tá? Então não percam, a gente vai mostrar para vocês as ferramentas que vocês têm para esmiuçar o processo, para conhecer o processo. E depois a gente vai colocar ele na ferramenta low code para automatizar. Então é do zero automatização de verdade, tá? Aqui, então, a gente vai pegar um exemplo, porque a gente vai usar esse exemplo até o final, junto com vocês, tá? E
eu, a Tiele e a Kimberly, que não está apresentando aqui, vai apresentar semana que vem, a gente gostaria que vocês também escolhessem um, que vocês trouxessem esse exemplo para a semana que vem, para ver se vocês entenderam, aproveitar a semana que vem e tirar dúvidas, mas vocês também escolherem um a partir destas dicas, tá? Então, agora a gente vai escolher um, para nós seguirmos os próximos passos. Ó, o nosso exemplo aqui, que eu e a Tiele a gente bolou, a gente vai para a visão horizontal, porque a gente quer mostrar para vocês um processo um pouco mais complexo, tá? Então, a gente vai pela visão horizontal e a gente vai fazer a conexão com a estratégia. Qual processo a gente escolheu? Onboarding de novos colaboradores. Nós escolhemos como exemplo para fazer junto com vocês, tá? Mas, se vocês quiserem ir pela visão vertical, não tem problema. Cada um escolhe o seu, tá? Aqui vai ser o exemplo que a gente vai continuar semana que vem. Por que a gente escolheu o onboarding de colaboradores? Porque, lembra que eu falei lá no início? A Ziv é uma empresa que preza muito pelas relações, preza muito pela felicidade dos colaboradores, e a gente vai trazer o exemplo para vocês conectando isso. Como a gente faria um onboarding de forma automatizada que ficasse bem legal, tá? Então, esse exemplo a gente vai fazer nas próximas apresentações. Então, agora, hora de colocar a mão na massa e vocês fazerem isso junto com a gente e trazer para a semana que vem. Ti? Então, como vamos fazer a lição de casa para a semana que vem? A nossa sugestão, nós pensamos com bastante carinho nisso, porque a nossa ideia com essa construção de webinar seria que vocês construíssem junto com a gente esse aprendizado, né? E chegassem lá no final com um processo pronto ali para ser automatizado, para enxergar dentro de casa como pode ser feito e as melhorias que isso pode trazer no dia a dia de vocês, né? Então, a gente trouxe aqui uma sugestão de como fazer isso para a próxima semana. Como a Bruna mostrou o esqueleto lá do caminho visão vertical ou horizontal, a nossa sugestão é que vocês escolham um dos caminhos, né? E a partir daí, vocês apliquem nesse caminho escolhido as dicas que vocês viram aqui com a gente hoje, tá? E eu tenho certeza que vocês vão chegar no passo 3 descobrindo qual que é o processo para startar isso, né? Qual que é o processo para começar a transformar dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, façam isso nessa semaninha aí que tem pela frente e tragam ele na cabeça no próximo webinar, porque, ó, vou começar as dicas de ouro. Vocês vão ter informações muito valiosas se tiverem esse processo na cabeça. Já vai começar a criar ali a pulguinha atrás da orelha de vocês. Ah, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, não deixem de pensar nisso, não deixem de aplicar. É uma construção de conhecimento junto com a gente aqui, né, Bru? Exatamente. E tem dois comentários aqui no chat que eu achei bem legal, que o André falou o seguinte: o caminho horizontal não seria mais interessante, uma vez que ele conecta com a estratégia? Aí a Ana complementou: sim, também acho o horizontal mais abrangente. O vertical é interessante para os gestores de cada área e foca somente no processo que ele faz gestão. É perfeito isso, pessoal. E olhem que legal, o processo horizontal realmente ele é bem interessante. Só que nem sempre a gente tem autonomia dentro das empresas para entrar nas áreas e falar o que as áreas deveriam fazer, né? E a gente tem essa pessoa que é responsável pelos processos da empresa e que ela deve olhar para o horizontal. Mas a gente também tem gestores que estão lá, lembra que eu comentei? Dependentes da área da TI, precisando de ajuda. Às vezes a TI tem muitas tarefas em backlog, não consegue ajudar esses gestores, não tem prioridade para eles, porque o cliente sempre está na frente e com razão, né? Mas a área da TI está sempre muito sobrecarregada. Então, nós, olhando para processos de forma vertical dentro da nossa equipe, também é muito valioso, tá? Então, as duas são valiosas, depende muito do que a gente gostaria de fazer, tá? Ó, a Laís comentou que o profissional de RH normalmente utiliza mais o horizontal. Pode ser, mas, por exemplo, nós temos vários exemplos. Alteração de endereço, eu quero fazer alteração de endereço, eu quero saber quem é pai e mãe.
tudo isso a gente pode colocar, todos os formulários em Word, em Excel, a gente pode colocar dentro da ferramenta de forma bem estruturada e organizada, nós que não somos da área de desenvolvimento e TI, tá? Vamos lá, então, para as dicas de ouro. Vamos. Aqui a gente sempre gosta de colocar uma cerejinha no bolo, né, Bru? Trazer dicas que podem ajudar o dia a dia de todo mundo e, assim, fazer as coisas serem mais fluídas, né? Então, vou começar aqui com a primeira dica de ouro da gente, que é: a empresa ela precisa olhar para a melhoria contínua de uma forma estratégica e colocar a melhoria contínua de alguma maneira que os objetivos e as metas trilhem juntos. Ou seja, precisa fazer parte do dia a dia dos colaboradores, a melhoria contínua precisa ser uma coisa sempre presente. E aí, visão empresa e os colaboradores nas suas tarefas todos os dias. Estou fazendo aqui alguma coisa, eu acho que isso aqui pode ser feito de um outro jeito. Quem sabe se questionar. As coisas podem ser melhoradas, a gente não precisa se conformar como elas são feitas. Isso é uma coisa que a gente precisa expandir o nosso horizonte. A gente não precisa, sempre foi feito assim, então vamos continuar fazendo assim, porque assim funciona. Funciona, legal, mas e se for feito de uma maneira que seja mais rápida, mais eficiente, melhor para todo mundo, que no final do dia a pessoa saia com a sensação de dever cumprido, de outra maneira? Acho que isso sempre vale a pena a gente se questionar, tá, gente? Melhoria contínua, todos os dias. Ela tá ali só esperando para ser chamada, né, Bruna? Só um estalinho ali que tenho certeza que tem melhoria para ser feita. Outra coisa também, sem placar não tem emoção, né? O que isso significa? Faz as contagens das melhorias que foram implementadas, mostra o que você fez. Deixa claro, o processo levava 10 dias, a gente tem isso em vários dos nossos cases. O processo levava 10 dias, passou a levar 30 minutos, o processo tinha 50 tarefas, passou a ter 20, né? Faz essa contagem, coloca para todo mundo ver os benefícios que você criou, por vários motivos. Isso vai deixar as pessoas, quando um cresce, o outro cresce também, né? É a nossa tagline aqui da Ziv, você cresce, a gente cresce. Então, se uma pessoa implementa, faz aquela área crescer, o outro gestor já olha, opa, vou fazer também, vamos crescer junto. Então, deixa bem claro, mostra as coisas que você está fazendo, porque isso é muito importante para todo mundo crescer junto, tá? Mostra tudo, tira foto, conta os dias antes, os dias depois, tarefa antes, tarefa depois. Isso mesmo. Faça o MVP do processo. A Bru deu um spoiler ali sobre o MVP, como a gente faz. Começa um processo simples. Não precisa pensar num super processo automatizado. A gente começa ele e aí vai aplicando o quê? A nossa querida melhoria contínua aos poucos, como o exemplo que a Bruna falou pra gente, né? A gente começou com 5 tarefas. De repente, daqui a 2 meses, a gente perceba, opa, a gente precisa de uma 6ª tarefa. Vamos lá colocar a 6ª tarefa e assim que a gente segue aqui. A gente começa no mínimo viável. E dali para frente é só sucesso. A gente vai otimizando do jeito que a gente entende que precisa ser melhorado no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante, faça o simples. Olha só, a gente está passando dicas da nossa cultura para vocês. Isso aqui está lá no nosso manual de cultura, né? Fazer o simples. Se você esperar o processo perfeito, demora demais. Vamos colocar o simples no ar e depois a gente otimiza. Não funcionou, vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. É o simples que resolve, ó. Comentário ali no chat. O simples resolve. O feijão com arroz bem feito dá resultado. Não precisa esperar um processo muito grande, super moderno. Ah, mas e se semana que vem mudar e acontecer isso? Próxima dica, problema do futuro. Tá? Se alguém começar, e se acabou ali a conversa, tá? Não pode ser e se, tem que ser o que é hoje o problema, a gente vai fazer o simples hoje e a gente vai falar sobre o problema do futuro amanhã, tá? Vamos fazer o simples hoje. Fazendo o simples, aquela história, quem nunca ouviu 1% melhor todo dia? É isso aí, e torna a gente cada vez melhor. Vamos lá, próximo. Verdade. Conectando aí com o que a Bruna falou, tem que limitar a comunicação. O problema do futuro está lá no futuro. A gente não pode
barrar as melhorias, impedir que elas aconteçam, colocar problema em cima de problema, pensando, ai, pode ser que, e se, mas, porém, isso pode acontecer, pode, tudo isso pode acontecer lá no futuro. Ou seja, eu vou olhar para isso quando ele acontecer. Eu não posso deixar de começar a melhorar as coisas por uma possibilidade futura. Eu preciso resolver o hoje. O hoje estando resolvido é um passo, eu já estou um passo à frente, já estou melhor do que ontem. E daí, se eu precisar olhar para isso de novo no futuro, não tem problema. A gente volta e olha e aplica a melhoria contínua em cima disso também. Se as pessoas seguissem, sabe, essa regra, seria tão mais simples, sabe, da gente fazer aos pouquinhos, de construir junto. Outra regra, né, que a gente tem, construir junto, né? Construir aos pouquinhos e trazendo todas as pessoas que querem participar, que queiram construir também. Que aí vem o nosso outra dica ali, não ignore as pessoas e os seus sentimentos, né? Às vezes a gente está implementando melhorias, tá mexendo com aquele ser humano que está ali fazendo aquela tarefa há muitos anos. E você não sabe, mas cada um carrega o seu problema pessoal, né? Cada um acordou com um problema pessoal. Então, as pessoas são muito mais, né, do que um simples profissional. Elas têm medo, elas têm filhos, elas têm planos, elas têm sonhos. Então, também cuidar um pouquinho da questão humana, porque quando a gente mexe com as pessoas, quando a gente mexe com a tarefa delas, quando a gente desestrutura uma rotina, as pessoas elas ficam muito impactadas. E às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente está fazendo para aquele ser humano ali que está há muitos anos fazendo a mesma tarefa, a gente vai lá e modifica, tá? Então, se alguém apresentar resistência, vamos ver por que essa pessoa está sendo resistente, o real motivo por que ela está sendo resistente, né? Às vezes ela vai dizer, eu não queria mudar, mas no fundo não é isso. Talvez ela tenha medo de perder o emprego, talvez ela tenha medo de não dar conta da nova forma. Então, assim, não vamos ignorar as pessoas e nem os seus sentimentos. Na hora de implementar, a gente precisa ser firme, mas também a gente não pode ser grosso ou, né, muito, como é que se fala quando a gente força uma coisa, esqueci da palavra, mas é forçar e não escutar, né? Não ter ali um pouquinho de colaboração, tá? Isso mesmo. E pensando também em pessoas, né? As tarefas, elas precisam ser autoexplicativas, porque as pessoas precisam receber a tarefa e entender o que tem que ser feito naquela tarefa, certo? A gente não pode ficar dando instruções e comandos toda hora. As coisas precisam correr de uma maneira automática. Então, as pessoas precisam entender, a gente sempre precisa pensar que o executor é uma pessoa e as pessoas têm entendimentos, as pessoas têm, como a Bruna falou, problemas. Então, a gente sempre precisa estar focado nesse quesito. Explicar para que qualquer pessoa consiga ler e entender o que precisa ser feito. Isso já vai ser meio caminho andado para ter um sucesso na execução da tarefa. E uma coisa bem legal, quando a Tiele entrou na empresa, ela herdou algumas tarefas que eram da Letícia, de uma outra pessoa, e a Letícia fazia as tarefas, tipo, fazia porque já estava super acostumada. Aí a Tiele veio com a mesma instrução, lembra? E a gente percebeu que não estava claro o suficiente, porque ela teve dúvidas. Lembra? Quando tu chegou, a gente pensou, opa, mas espera aí, por que tu tá com dúvida? E a gente foi lá e mudou os vídeos, mudou as instruções, mudou tudo para que ninguém tenha dúvidas. Nós temos dificuldades próprias e todo mundo tem dificuldade de entender. Algumas pessoas são melhores em raciocínio, outras são melhores em memória, outras são melhores em emoção. As pessoas não entendem da mesma forma. E quando a gente o processo, ele não pode ter dúvidas. A gente não pode ter dúvidas sobre o que fazer. A gente não pode perguntar o que tem que fazer. Ele tem que ser autoexplicativo. E eu vou dar outro exemplo de um cliente. Instituto Batuíra. O case dele está dizendo que ele reduziu 90% do tempo de treinamento. Ele fala lá no case que ele tinha muita rotatividade, era um hospital, né? Ele tinha muita rotatividade e ia explicar para as pessoas toda hora, né? Porque tinha muita rotatividade, o que elas deveriam fazer era muito exaustivo. E quando eles implementaram a ferramenta e conseguiram deixar os processos bem estruturados, ele reduziu 90%. Então foi bem legal, tá? Prova do que não é a gente que está dizendo, que é verdade. Na prática, né? Na prática.
E aqui a gente vem para as dúvidas agora. E amanhã, tá? Toda quinta-feira, lembra da quinta-feira da verdade que a gente falou aqui várias vezes? Amanhã tem demonstração do Ziv. Quem quiser participar, vou pedir para o Léo colocar aqui no chat, tá? Amanhã, às 11 horas, tem a apresentação do Ziv. Alguém perguntou aqui no chat se eu não sei nada, eu consigo implementar também? Se eu não sei nada de TI? Sim, consegue. Vai firme, que vai dar certo. Aqui nossos LinkedIns, já estamos encerrando a apresentação. Nossos LinkedIns para quem quiser se conectar com a gente, tá? E aqui no QIA, deixa eu ver se tem alguma resposta. A gente tem algumas perguntas, 3 perguntas aqui, Bru. Da Carolina, da Brenda e da Clarissa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar até 11h05, então, para responder rapidinho, porque a gente não gosta muito de entender o horário, mas a gente acabou não deixando tempo para as perguntas suficiente. Então, tá. Vamos lá. Vamos lá. A Carolina Mendes, ela está perguntando o seguinte, ó. Tenho muita dúvida sobre como conseguir envolver as pessoas da empresa, ensiná-los a também automatizar e organizar os processos delas. Precisa ter algum cargo específico? Como treiná-los e ajudá-los a ter essa dinâmica? Eu vou começar respondendo, depois eu vou passar para a Bru, mas uma coisa que eu tenho para dizer, tá? Não precisa ter um cargo específico. Não precisa. Nós temos cases dos nossos clientes, inclusive depois eu convido vocês a olharem a nossa página de cases, tem muita coisa legal lá, gente. Tem gente que é administrador de empresas, tem o pessoal da TI, tem o pessoal da qualidade, então assim, desde assistentes a analistas, gestores, não precisa ter um cargo específico, né, Bru? Não. Tem também um cliente que é do marketing, lembra? Que a gente tem um case lá, que vai sair. Verdade, cliente do marketing também. Então, assim, a gente tem todos os tipos de clientes, tá? De todas as formações, digamos assim, né? Não tem um cargo específico, tá? Basta a pessoa querer automatizar. Eu tenho uma dor hoje, eu preciso de ajuda, eu preciso desenvolver uma coisa melhor, não tem problema. Basta ser dedicado, ter força de vontade, você vai conseguir, como qualquer ferramenta, tá? Tem mais? A Brenda perguntou, aqui ó, se eu fizer este trabalho optando por uma visão horizontal, por exemplo, como não impactar negativamente as outras áreas que estão envolvidas durante o processo? Quer responder essa, Bru? Se eu fizer um trabalho optando por uma visão horizontal. Questão, como não impactar negativamente? Se você vai fazer uma visão horizontal, ou seja, entre departamentos, né, fazer uma visão mais ponta a ponta, você vai precisar obrigatoriamente que essas pessoas estejam envolvidas. Se a gente faz uma coisa e força, né, tem grande chance de não dar certo, de as pessoas não aderirem, tá? Então, para não impactar negativamente, você tem que chamar elas para fazer o trabalho junto com você. E vai ser bem rico, porque elas têm muitas visões, tem uma visão estratégica, operacional e tática que você não deve ter, porque você não faz parte daquela área. Então, a melhor forma é convidá-los para trabalhar juntos, construir juntos. E aqui a última pergunta da Clarissa. Quanto tempo de dedicação eu precisaria para começar a automatizar um processo simples da minha empresa? Isso é muito relativo, tá? Mas assim, para começar a automatizar um processo simples, se for um processo simples, uma tarde, você consegue. Se for um simples, tá? Uma tarde, você consegue. E agora, se você quiser fazer um processo mais complexo, usar coisas um pouco mais complexas, é muito relativo de pessoa para pessoa, tá? Mas a gente tem pessoas internas dentro da Ziv, né? Internas dentro da Ziv ficou redundante. Mas que, por exemplo, em 3 meses se tornam automatizadores de processo, porque se tornam muito... utilizam bastante, né, a ferramenta. Eu posso falar por experiência própria, tá? Cheguei aqui, me apresentaram o Ziv, e é muito tranquilo de tu conseguir automatizar processos simples, assim, de uma maneira rápida. É muito intuitivo, porque ele é low code, então a gente consegue entender a dinâmica das coisas de uma maneira... Não tem aquela página de código, sabe? Que a gente precisa ficar digitando um monte de coisa que a gente, no fim, não sabe, vai dar o enter e não sabe onde é que vai chegar. Então, eu falo por experiência própria. Eu cheguei, já automatizei alguns processos, já sugeri algumas melhorias em outros, já participei de criações de processos muito grandes. É realmente uma construção de aprendizados, mas em uma tarde, um processo simples, com dedicação, é suficiente.
Só corrigindo aí, tem a parte do código, tá, gente? Que é low. Tem a parte do código, é low, mas a parte do código fica Para quem quiser. Para quem quiser, mas simples e de baixa complexidade é bem tranquilo, assim, é uma coisa bem é bem experiência mesmo, né? É rápido, é. Então vamos lá encerrar então a nossa apresentação. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, acho que foi bem legal, tá? Teve bastante perguntas, interação no chat ali, eu não consegui ler tudo do chat. Quarta que vem, né? Eu e a Kimberly estaremos aqui mostrando para vocês as ferramentas. Já escolhi o processo, que foi o passo 1 de hoje. Agora, quais eu posso utilizar? Então, a gente vai falar de CIPOC, de fluxograma, de notações específicas. Eu quero automatizar, qual eu devo escolher? Posso fazer fluxograma, BPMN, vantagens, desvantagens? A gente vai começar a entrar na mão na massa. Até agora, a gente fez uma escolha, a gente tomou uma decisão. Semana que vem, a gente vai botar a mão na massa, tá? Então, é isso. Obrigada, pessoal. A gente queria agradecer muito a presença e a participação de vocês, tá? Nossa troca aqui foi muito rica. E eu queria convidar a voltarem semana que vem com aquele processinho na mão, para vocês enxergarem ele, o que pode ser feito. Eu tenho certeza que as gurias vão tirar muitas dúvidas de vocês, vai ficar tudo muito claro. Então, assim, não deixem de pegar o processo, não deixem de trazer ele juntos, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico para todo mundo, tá bom? E muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Então tá, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.